Será que todo adolescente é complicado? Que isso faz parte da idade? Parece que alguma coisa é até verdade. Mas o Padre Pio também foi adolescente. E foi adolescente no seminário, no noviciado. Como é que era o Padre Pio adolescente? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Não esqueçam que nós temos uma meta, que é colocar o Padre Pio no máximo de lares possível. 100 mil lares. Estamos quase lá, quase lá. Vou até pedir para me informarem se já não chegou. Mas, quando chegaram 100, temos que colocar uns 200 mil. É evidente. Por quê? Porque nós precisamos colocar o Padre Pio em cada lar, nós precisamos entronizar o Padre Pio. Nós vemos pelas testemunhas que nós lemos às sextas-feiras, é impressionante o efeito da presença do Padre Pio nos lares. É impressionante, simplesmente. Então, você já tem, tá bom, indica para um amigo o nosso site, ou esse vídeo, dizendo para eles que eles podem telefonar para esse número aqui e vão pedir a estampa do Padre Pio gratuitamente. Porque esse é um presente do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Sem eles, nós não faríamos nada. A gente não conseguiria fazer nada. São eles que nos garantem os recursos para nós fazermos as estampas e podermos distribuí-las gratuitamente. Então, liga para esses números e diga: eu quero uma estampa do Padre Pio. Ou indica para algum amigo, se você já tem, para que ele ponha uma estampa do Padre Pio. Nós não queremos distribuir estampas do Padre Pio assim, a granel, sai na rua distribuindo. Não. Nós queremos distribuir para as pessoas certas, aquelas que querem estabelecer uma relação com o Padre Pio, de devoção com o Padre Pio. Então não esqueçam de pedir essa estampa, que já vai benta, já vai vai no envelope, dobradinho, certinho, vai pelo correio, chega na sua casa. É só você, se você quiser, você pode enquadrá-la, colocar na parede, pronto. E ter uma oração para você pedir para o Padre Pio tomar conta do seu lar. Essa é a parte mais importante de tudo, certo? Esse texto foi tirado do livro do Um Santo Entre Nós, do Renzo Alegre. Eu vou entrando diretamente no texto. Frei Pio era diferente de seus companheiros. Aqui está falando do Frei Pio antes dele ser Padre Pio, ou seja, quando ele era noviço, quando ele estava no convento ainda como um frei, um monge, dos capuchinhos, né? Mas ainda não tinha sido ordenado, tá claro? Então ele estava no período de formação, de teste, noviciado, depois entra no período de estudo, seminário e tudo mais. Havia nele qualquer coisa de particular, mas nada que fosse capaz de polarizar as atenções. Mas tudo muito leve, harmonioso, passando quase despercebido. Isso fazia parte dessa humildade dele contínua, né? Não querer ser o tal, aquele que aparece o tempo todo, etc., domina as conversas, né? Só mais tarde, refletindo talvez à luz do que viria a acontecer, é que as pessoas que tinham estado perto de Frei Pio recordaram ter tido a impressão desse seu caráter diferente. Eles apenas não explicitavam bem o que era bem aquele jeito dele, né? Mas não, é um caráter diferente. A gente vai ver que era santidade, né? Depois, esses mesmos concluíram. Distinguia-se pela sua atitude. Olha que interessante. Referiu o padre Bernardino, seu professor de teologia. No meio dos seus condiscípulos, alegres e turbulentos, imagina, todos adolescentes também, né? Então era pessoal assim, meio da pá virada. Ele era calado e calmo, mesmo durante o recreio. Mas vocês vão ver que esse calado e calmo não significava ser emburrado, nem mal encarado, meio assim, acordei com o pé esquerdo, né? Não tinha essa história com ele, né? Então, sempre humilde, afável e obediente. Humilde, afável e obediente. A afabilidade tem tudo a ver com a prática da virtude da caridade, como nós já vimos no vídeo anterior. No convento de Sant'Elia de Pianisi, para onde Frei Pio se dirigiu logo após o noviciado,
havia alguns rapazes de 14 ou 15 anos, aspirantes a entrar na Ordem dos Capuchinhos, que frequentavam o convento a fim de receber lições de latim. Era uma coisa que eles faziam para que os rapazes começassem a ter um certo convívio, ver, e o próprio rapaz ver se era o que ele queria realmente, né? Bom, na sua instintiva simplicidade, compreenderam imediatamente que aquele irmãozinho tinha qualquer coisa de especial. Eles não explicitavam bem, né? Eu gostaria muito de saber, né, como é que é hoje em dia o clima numa situação dessa, num noviciado, como é que é o clima num seminário, né? Como é que é o ambiente, como é que hoje em dia se trata os adolescentes ou as vocações muito jovens, né? É um negócio que eu não tenho essa vivência, mas os que conhecerem poderão comentar, deixar seu comentário aqui dizendo como é que é. Conta-nos um deles, que mais tarde viria a ser o padre Rafael de Santeria de Pianice. Então, quando ele era mocinho, convivia com o Padre Pio, então ele conta: desde aquele primeiro encontro, o Frei Pio despertou em mim, de forma muito especial, um sentimento de viva admiração pelo seu comportamento exemplar. Então, muita coisa poderia ser resolvida na adolescência com a santidade, né? Eu li recentemente a história de uma menina, Terezinha Setúbal, paulista, que morreu com 14 anos em odor de santidade. Ela estava no auge da adolescência, né? Não tinha esses problemas, né? Desde aquele primeiro encontro... não, já li. Então, continua o padre Rafael. Novo como eu era, não percebia nada de virtude, mas notava nele qualquer coisa que o distinguia dos outros clérigos. Apresentava sempre um ar mortificado, recolhido e silencioso, quer dizer, já era sofrido naquela época. Sofrimento também molda muito temperamento, caráter, etc. O que a gente vê na adolescência de hoje em dia é um pavor de qualquer tipo de sofrimento, é uma espécie de desespero de fruir a vida, de gozar a vida, de só ter as coisas boas, e não aprenderam e não são ensinados a suportar o sofrimento, a reportar esse sofrimento a Deus, a Nossa Senhora, aos santos anjos, né? Mas querem tudo, agora e para sempre, imediatamente, né? Isso, evidentemente, é um desvio de formação, né? Bom, não havia o perigo de ele dizer alguma palavra desnecessária. No verão de 1905, foi preciso transportar pedras para um vespeiro, porque o pavimento estava úmido. Também eu ajudava os clérigos. Havia um ou outro espertinho que pegava sempre a pedra mais leve. Sempre tem isso. Frei Pio, pelo contrário, pegava sem malícia a maior. Sem malícia, não? Ele acho que tinha conhecimento, ele pegava para realmente fazer sacrifício, né? Ou não ficava escolhendo, aqui caiu lá, ele pegava. Os outros, vamos pegar aquela pedrinha que é menor, né? Tem gente que faz isso, eu não conheço ninguém, mas tudo bem. Eu estava perto dele e, ao ver que isso lhe custava e que a erguia com muito esforço, ajudava-o a pô-la às costas. Em seguida, pegava uma também, menor, e lá seguíamos juntos, mas sempre em silêncio, enquanto outros brincavam ou troçavam alternadamente. Quer dizer, né? Os outros estão fazendo aquilo que os adolescentes até hoje fazem, né? Vão brincando, não sei mais o que, etc. É proibido brincar, etc. Não, vocês vão ver. Já vem uma explicação aqui do próprio Padre Pio, tá certo? Mas tem que ter um equilíbrio. O Padre Pio tinha, né? Principalmente quem é aspirante à vida religiosa. Imagina, eu não imagino uma casa religiosa, um seminário, onde tem um ambiente de baderna, todo mundo assistindo televisão, vendo piada, programa imoral, cômicos, assistindo o YouTube com piadas. Eu não imagino isso, né? Outro depoimento daquele que viria a ser o padre Damaso, ou Damaso, não sei. Esse padre Damaso dizia o seguinte, que também era contemporâneo do Padre Pio, adolescente. Também aos meus olhos de rapaz,
o Frei Pio parecia uma pessoa um pouco diferente dos outros. Era mais amável, sabia nos dizer sempre alguma palavra mais bondosa, olha a caridade aqui de novo, e dava-nos alguns conselhos com os modos muito suaves, e nós o escutávamos com muita boa vontade. Olha, ele fazendo um apostolado interno, né? Junto aos seus irmãos, aos seus confrades. Além disso, na minha opinião, também se destacava dos outros, embora não se notasse nele nada de extraordinário. No recreio, os outros companheiros iam apanhar favas frescas à horta, sem autorização, e comiam-nas. Eles iam na horta, pegavam as favas, comiam. O Padre Pio não ia. Depois também as ofereciam ao Frei Pio, perdão. Mas este esquivava-se com tanta graça que suscitava em nós admiração e simpatia. Quer dizer, ele não podia aceitar, ele não considerava aquilo de acordo com a obediência às regras, a disciplina, etc. Então, ele não queria ser conivente com aquela atitude indisciplinada. Mas ele sabia, jeitosamente, não ferir os amigos. Né? O seu comportamento, diferente dos outros, era admirado tanto por nós, aspirantes religiosos, como pelo povo, contou o rapaz que depois se tornou o padre Arcângelo. Outro testemunho. No trato conosco, notava-se a sua compostura, bem como a sua reserva e religiosidade. Não tinha um caráter esquivo, mas sociável, muito acessível. Olha só, lembra que nós falamos que ele recebia todo mundo, falava com todo mundo na rua, etc., mas que isso custava para ele. Porque ele tinha uma tal aspiração de santidade, uma tal enlevo e elevação nas cogitações dele, que aquilo ali para ele era uma cruz, mas ele fazia, pelo amor da alma do outro. Né? Tem gente que não tem paciência com os outros. Né? Tem gente que não tem paciência nem quando eu mudo o tema aqui, às vezes dou uma tergiversação, exige que eu seja perfeito, como o Padre Pio. Eu não sou, infelizmente. Reze por mim quando você fica bravo aí que eu estou fazendo isso. Bom, não provocava acanhamento nos outros e todos os companheiros nutriam por ele uma estima sincera. Da sua pessoa desprendia-se uma verdadeira beleza, tanto de rosto como de compostura. Olha que bonito. Vocês veem na foto do Padre Pio, bem jovem, quando ele já estava de hábito, né? Inclusive, um olhar muito bonito, uma fisionomia muito bonita, né? Corresponde a essa descrição. Era, portanto, como diz essa testemunha, afável e muito acessível. Participava com naturalidade em todas as atividades normais dos seus companheiros, incluindo jogos e brincadeiras, e também nos passeios semanais para fora no convento. Quer dizer, para fora do convento, perdão. Então, ele era alegre, ele não era carrancudo, certo? Ele participava dos jogos, etc. Mas tinha tudo isso que nós falamos antes, né? Essas características. Em maio de 1906, Frei Pio foi dar um passeio na companhia de mais 10 confrades até Macchia Valfortore. Puxa, como é duro. Valfortore, aldeia bastante próxima de Santeria de Pianice. Junto à estrada, depararam-se com um campo de cerejeiras. Olha essa história que impressionante. Carregadas de frutos. Eu já vi muita cerejeira carregada de frutos, é um espetáculo. Quem viu sabe. O dono do terreno, ao ver aqueles 10 jovens frades encantados com as cerejeiras, convidou-os a subir às árvores e a comer até a saciedade. Mal tinha acabado de falar, 9 já estavam em cima das ramadas. Em terra só tinha ficado o Frei Pio. A alegria do camponês em breve transformou-se em apreensão. Inexperientes, os frades puxavam os ramos com força para chegar às cerejas, partindo. Estavam destruindo a árvore, a cerejeira. Para pegar a cereja, estavam impedindo já da árvore dar frutos no futuro. A cada estalido, o camponês levava as mãos à cabeça e pensava que as suas pobres árvores estavam arruinadas e que no ano seguinte já não dariam fruto. Vocês vão ver aqui que coisa impressionante vai acontecer. A dado momento, o camponês interviu dizendo: "Ei, rapazinhos, podeis comer, mas pelo menos deixai-me as árvores." Interessante.
O Padre Pio, de origem camponesa, compreendia muito bem a situação e também estava preocupado. O Padre Pio, quer dizer, o Frei Pio, né? Exortou os companheiros a ter cuidado. Quando mais tarde, já velho, ele contava este episódio, sublinhava que no ano seguinte, contrariamente a todas as expectativas, aquelas árvores tinham dado fruto em dobro. Isso não tem a ver com a adolescência, mas tem a ver o seguinte: talvez ele estivesse já insinuando que ele rezou para que aquelas árvores se recuperassem. E no ano seguinte, as árvores mesmo partidas, sem alguns galhos, etc., deram frutos em dobro. Uma coisa fantástica. A gente vê que às vezes vale a pena ter paciência, né, para gerar frutos em dobro, né? E fica aqui uma lição, um exemplo do Padre Pio a respeito de como é um adolescente santo, e que também fica um exemplo para as novas vocações religiosas, aqueles que tiverem ocasião de assistir esse vídeo, ouvindo essa história do Padre Pio. Tem aqui umas dicas do Padre Pio para poder se comportar nessa fase da vida, na fase de noviciado, na fase de formação, para chegar a ser um Padre Pio. Por que não, né? Eu, cada vez que vejo um seminarista, alguém jovem, eu rezo para ser um Padre Pio. E a gente nunca precisou tanto de Padre Pios como hoje. Vocês dizem isso toda hora no comentário. Bom, meus amigos, eu estou terminando essa história, mas antes eu gostaria de dizer para você, se você gostou dessa história, não deixe de dar o seu like, né, porque o nosso canal vai aparecer mais e, com isso, mais pessoas vão conhecer o Padre Pio. Não deixe de compartilhar para que mais pessoas participem desse apostolado, e você estará fazendo apostolado e vai receber graças por isso também. Queria também dizer que no link, na descrição do canal, você tem um link onde você pode cadastrar seu e-mail para ser avisado de cada vídeo novo que chegar. Não deixe de fazer isso, hein? Porque senão vocês vão perder maravilhas. Depois assistir coisa antiga já é mais complicado, não se tem tempo nem nada. Bom, vamos rezar agora uma Ave Maria por todos aqueles que assistiram esse vídeo, do começo ao fim, e, finalmente, pedindo a bênção do Santo Padre Pio. Salve Maria, amigos, e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata.